Essas tecnologias chinesas não se fazem mais olhos biônicos como antigamente. Anteriormente, mãos à câmera. Dê-me a visão além do alcance! O olho humano do olho Interior do olho. O olho dentro do detectar. olho. O olho de Talvez. O olho humano. Agora que você já sabe como funciona o olho humano, podemos traçar uma analogia entre uma câmera, seja ela de vídeo ou fotografia, e o olho humano. Na verdade, o princípio da câmara escura, no qual qualquer câmera de vídeo ou de fotografia se baseia, nada mais é do que a simulação do funcionamento do olho humano. Afinal, o que é esse tal princípio da câmara escura? Não essa câmara, Edson. É outro tipo de câmara. Não essa. Obscura não, escura. Ao que parece, foi algo descoberto completamente por acaso e só depois passou a ser objeto de estudos mais aprofundados. Parece que tudo que é importante é sempre descoberto por acaso, né? O fogo, a roda, a penicilina, netas de imperadores da galáxia. Alguém que estava dormindo em seu quarto percebeu que a luz da manhã, que passava pelo buraco da fechadura na porta, projetava na parede oposta uma imagem invertida do ambiente que estava do outro lado da porta. Uma imagem fraca, ligeiramente fora de foco, invertida de ponta cabeça e da direita para a esquerda. Basicamente, a tal da câmara escura é um ambiente vedado à luz, no qual os raios luminosos entram por um pequeno orifício. Pode ser um quarto escuro com o buraco de uma fechadura antiga. Pode ser o olho humano e o orifício da íris. Ou pode ser o compartimento interno de uma câmera e o orifício do diafragma. Tá, pode ser uma lata de leite com um buraquinho feito com um prego. Também funciona. E como num passe de mágica, a imagem é projetada na parede oposta à parede que possui um orifício. No caso da câmara escura original, a projeção se dá na parede do quarto. No caso do olho humano, a projeção se dá na retina. E no caso de uma câmera qualquer, a projeção ocorre no sensor. No caso das antigas câmeras de película, a projeção se dava na película fotossensível. Voltando ao exemplo da câmara escura original, se o ambiente externo estiver bem iluminado, como por exemplo com o forte sol da manhã, os objetos dispostos nesse ambiente bem iluminado irão refletir bastante luz. O orifício de entrada da câmara escura é bastante pequeno em relação ao resto da câmara. E sabemos que a luz se propaga de forma retilínea. Sendo assim, os raios luminosos só conseguem executar um único caminho, e aquilo que está iluminado embaixo é projetado em cima, dentro da câmara. O que está lá fora, em cima, é projetado embaixo. O que está na esquerda, para a direita, e assim por diante. É por isso que a projeção dentro da câmara escura é sempre invertida, de ponta cabeça e da direita para a esquerda. Porque não existe outro caminho possível para os raios luminosos que estão do lado de fora da câmara entrarem no seu interior. Entrarem no seu interior? Não entendi isso, né? Fica assim mesmo. Simplesmente porque não existe outro caminho para os raios que estão do lado de fora entrarem na câmara. Melhor, né? Será que a câmara escura tem alguma relação com o mundo invertido?
e aumentarmos o tamanho do orifício por onde a luz entra, dentro da câmara a imagem ficará mais brilhante, porém começará a perder foco em algumas áreas. Pois agora os raios luminosos passam a ter mais de um caminho para atingir a superfície de projeção. E quanto maior for o orifício, mais brilhante e clara fica a imagem, porém começa a perder foco em mais áreas. O porquê isso acontece? Calma, carinha, calma. A gente vai ver isso numa aula futura. Calma! Deixa de ser ansioso! Por enquanto, iremos nos ater na comparação entre as partes que compõem o olho humano e as partes que compõem uma câmera, seja de vídeo ou fotografia. O parasol faz o papel da sobrancelha. O negócio difícil de falar. Sobrancelha. Acertei. É sobrancelha, seu burro! O parasol faz o papel da sobrancelha, obstruindo alguns raios que poderiam ofuscar a imagem, causar flare ou borrões de luz. O filtro de proteção faz o papel da córnea e serve como proteção para todo o conjunto da objetiva que fica atrás dele. Por isso, se você for um cara cuidadoso, sempre vai utilizar um filtro de proteção em frente à sua câmera. A não ser, é claro, que você queira que a sua câmera sofra de catarata. Não é essa catarata, Ellison. A oftalmológica. Ainda quer estragar minha piada. O conjunto de lentes que compõem a objetiva faz o mesmo papel que o cristalino do olho humano. Ou seja, é responsável pela efetiva focalização da imagem. E no caso das objetivas, também pela determinação da distância focal e do ângulo de visão. Calma! Isso a gente também vai ver numa aula futura. Calma! Deixa de ser ansioso! O orifício do diafragma faz o mesmo papel que a pupila. Ao aumentar e diminuir de tamanho, controla a quantidade de luz que entra na câmera. Já o diafragma faz a mesma função que a íris do olho humano. Ou seja, controla o tamanho do orifício por onde a luz passa. Aquele buraco que a gente acabou de citar. A íris do olho humano é um esfíncter, ou seja, um músculo circular. Já o diafragma da câmera é um conjunto de lâminas sobrepostas que controlam o tamanho do orifício de passagem da luz. Mas nem sempre o orifício é circular. Pode ser um losango, um pentágono ou até mesmo um quadrado. O sensor tem função semelhante à exercida pela retina. Portanto, é função do sensor transformar aquela imagem invertida em um código de sinais elétricos. No caso de sensores digitais, códigos binários. Antigamente, quando as câmeras de cinema e de fotografia utilizavam película fotossensível, era o fotograma da película que fazia esse papel. Mas, ao invés de transformar a imagem em impulsos elétricos, armazenava essa imagem em sua superfície, através de um processo físico-químico. Essa imagem ficava lá, sem poder ser visualizada, latente, esperando por um processo de revelação. Acho que estou tendo uma revelação nesse momento. Assim como na retina, no sensor também existem componentes que transformam a luz em pulsos elétricos. São o que chamamos de pixels, distribuídos em grupos de 4. Um pixel sensível ao vermelho, um pixel sensível ao azul e 2 pixels sensíveis ao verde. Grupos de 4. Quanto maior a quantidade de pixels presentes no sensor, maior será a resolução da imagem.
O que são 2 pontinhos verdes no meio de um pontinho azul e um pontinho vermelho. Pixels. Isso mesmo, pixels! Já os componentes de processamento eletrônico do sinal fazem o mesmo papel que o nervo óptico e o cérebro. Humanos, no caso. Não cibernético. Transformam os sinais vindos do sensor em códigos, que podem ser armazenados em uma mídia. Em última análise, a mídia de gravação faz o mesmo papel que a nossa memória, armazenando as imagens para que elas possam ser lidas posteriormente. Bom, acho que ficou claro o comparativo entre o olho e a câmera. Mas como fazemos para controlar de fato a luz que entra pela objetiva do equipamento? É o que veremos na nossa próxima aula. Até lá, mãos a... Não se fazem mais robôs como antigamente.